parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Já estou por aqui, boa tarde para você, vem comigo porque o programa tá incrível. Nesse dia já em clima de carnaval, em ritmo de carnaval, inclusive por aqui nós vamos trazer muitas orientações e alertas sobre infecções sexualmente transmissíveis, já que os casos aumentam muito nessa época do ano. Pois é, nós teremos uma infectologista aqui no estúdio e também informações sobre as ações de orientações que estão rolando aqui em Uberlândia, tá? Também vamos entender sobre a hipnose, como que ela pode ser usada em terapias para amenizar a ansiedade, compulsão, fobia. Vamos tirar todas as dúvidas, vamos quebrar os mitos, né? Esclarecer os mitos para vocês. Então, vem comigo, lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube. Rapidinho, já pega o link, manda para aquele amigo, para aquela amiga que gosta de fazer uma folia no carnaval, para todos se cuidarem. Combinado? Vem comigo que o Band Mulher está no ar. Carnaval já chegou, gente, e ele não movimenta só os bloquinhos, não. Ele movimenta também a economia. Inclusive, em Uberlândia, uma pesquisa do Sebrae aponta que quase 20 mil pequenos negócios podem ser impactados pela data, como vocês vão ver agora. No carnaval, os acessórios ganham destaque e se tornam parte essencial do look dos foliões. Peças leves, confortáveis e cheias de personalidade fazem sucesso. Principalmente porque permitem curtir a festa o dia todo, sem incômodo. Além disso, muitos desses acessórios também podem ser usados no dia a dia, o que amplia o interesse dos clientes. Uma das coisas que chama muita atenção das pessoas é que são brincos que não são óbvios. Além disso, eu tenho uma proposta de brincos que vão ficar depois que a folia acaba. Então, a gente tem um consumo mais consciente, né? Para você não comprar um brinco de plástico que vai desmanchar na avenida, vai gerar lixo, isso vai parar na natureza de alguma forma. As nossas peças não. Elas vão dar todo aquele glow que você precisa para o carnaval, alegria, diversão, e vão estar adequadas para você usar depois. E não são apenas os acessórios que impulsionam as vendas. A personalização de roupas, abadás e fantasias também se torna uma grande aposta nesta época do ano. A procura por peças exclusivas e sob medida aumenta, seja para blocos, grupos de amigos ou pessoas que querem se destacar na festa. Muitos clientes, inclusive, optam por comprar os produtos já prontos, sem precisar fazer a customização por conta própria. Transforma um vestido, um cropped com a saia, né? Às vezes a gente coloca uma pedraria, o próprio aviamento, mas assim, alguns artigos como tiaras, né? Ombreiras também eu faço muito, porque às vezes a pessoa não tem nem abadá, né? Não quer estragar a roupa que já tem, então ela só adiciona algum item. Mas o que mais sai é, como se diz, o brilho, né? Isso, o brilho não pode faltar. O brilho é o carro-chefe do carnaval. O carnaval aquece diversos setores da economia, como vestuário, acessórios, alimentação e serviços. Segundo a pesquisa da FEComércio de Minas Gerais, 65% dos empresários do comércio varejista avaliam o impacto da data como positivo, principalmente pelo aumento do movimento nas lojas e pela maior circulação de moradores e turistas. Então é uma oportunidade muito grande para o pequeno empresário alavancar as suas vendas nesse momento, né? E a data comemorativa agora, como o Carnaval, ela movimenta o comércio, né? Ela gera mais emprego, gera mais renda, mais vagas temporárias também, que no futuro essa vaga pode se tornar permanente.
E é também nessa época que acende o alerta para as infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Então, diante disso, a Prefeitura de Uberlândia vem fazendo ações pela cidade para alertar os foliões sobre os cuidados com a saúde. E quem traz as informações é o repórter Carlos Vilela. Exatamente, o carnaval tá aí e a fantasia que não dá para a gente sair com ela é a de problema de saúde. Por isso nós estamos aqui no SAI ampliado do ambulatório Herbert Souza, bairro Roosevelt, Uberlândia, com a Cláudia Sprandelli, para falar da programação com relação à prevenção, aos cuidados com relação a doenças sexualmente transmissíveis no período de carnaval. Quais são as ações? Nós vamos fazer 3 ações, né? São 3 ações maiores. Hoje é no Praia Clube, das 10 às 14, com o pessoal lá do Praia. Na quarta-feira nós estaremos no Terminal Santa Luzia e na sexta-feira nós estaremos no Terminal Planalto, onde a gente tenta pegar o maior número de pessoas, oferecendo testagem, falando sobre as questões das ISTs, do HIV, né, e outras questões que o paciente tem dúvida, a questão da PEP, a questão da PrEP. Então nós estaremos lá para tirar essas dúvidas. Agora, não dá para a gente negar, né, Cláudia? Esse período, a incidência desse tipo de casos, desse tipo de problemas, são evidentes, né? O cuidado, ele é importante porque não é brincadeira. Sim, o que precisa ser feito? Desde que você tome as devidas prevenção, né? Usando a camisinha. Hoje a camisinha ela é 99% segura em não deixar que você pegue nenhum IST e nem o HIV. Então é importante usar. Estando seguro, né, usando o preservativo, você evitará de contrair alguma IST ou HIV. Que hoje é um período, nessa semana que antecede o carnaval e na próxima, onde tem muitas festas, é um período que muitas pessoas se reúnem e é propício, né, aos encontros, às exposições sexuais. E após essa data aparecer o pessoal com sífilis, gonorreia, HIV, que é uma coisa que nem todo mundo está preparado. As pessoas que, porventura, vierem a ficar preocupadas com a situação, elas podem recorrer para fazer algum tipo de teste, algum tipo de avaliação? Sim, as pessoas que tiverem exposição sexual, nós temos até 72 horas para entrar com medicamento para prevenir a questão do HIV, tá? E das ISTs a gente acompanha. Então serão pessoas que serão acompanhadas e testadas. Pode vir aqui no ambulatório, inclusive. Sim, menos final de semana, sábado e domingo, né? E feriados que a gente é fechado, mas temos já apoio ao UAI do Roosevelt, onde a UAI fica de prontidão 24 horas no final de semana. Tá certo, tá dado o recado, então se você vai se divertir, devia ter com responsabilidade, mas acima de tudo, com muito cuidado, não é mesmo? Eu volto com você. É isso mesmo, Carlos, é recado dado, né? Vamos se prevenir e se cuidar. E ainda falando de carnaval, alô Santa Vitória e toda a região. Vem aí o Santa Folia 2026, o maior carnaval do Triângulo Mineiro. Serão 5 dias de festa com mais de 10 atrações que vão levantar a galera, incluindo Hugo e Guilherme, tem Murilo Ruff, tem Netinho, Carlinhos Brau e o Jiraya Uai. E a melhor, gente, a entrada é totalmente gratuita, viu? Garanta já o seu abadá com venda facilitada em até 12 vezes no cartão, nos pontos de venda da região ou pelo site Ingresso Live. O Santa Folia é uma realização da CISV CDL, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Santa Vitória. E, claro, cobertura oficial do Band Folia, tanto aqui na TV e também na Rádio Band FM. Santa Folia 2026, aqui o carnaval é gigante, olha aí. Alô Brasil! Alô Minas Gerais! E aí, sentiram a minha falta? De 13 a 17 de fevereiro em Santa Vitória tem Santa Folia! Adquira o seu abadá oficial Racha Coco pelo site ou no ponto de venda mais próximo. Realização Associação Comercial e Industrial. Apoio Prefeitura de Santa Vitória e Câmara Municipal. Santa Folia! Eita, que beleza, que festa boa, né? Ó, seguinte, bora pro intervalo rapidinho, que na volta a gente segue falando sobre os cuidados com a saúde nesse carnaval, tá? Vem pro Band Folia.
Apoio Carnaval de Udi, Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. No desfile da economia, o Leal é nota 10. Coxa e sobrecoxa Big Frango congelada, R$ 6,98. Mamão formosa, laranja ou melão, R$ 3,99. Cebola, limão ou abacate, só R$ 1,99. Costelinha fresca suína, apenas R$ 18,99. Promoção de Carnaval Unipac. Vem você também para o bloquinho da Unipac. Ofertas especiais de Carnaval. Cursos a partir de R$ 259 na modalidade presencial de verdade. Descontos em todos os cursos de até 80%. Negociação exclusiva para alunos de transferência. Aulas práticas, laboratórios completos, clínica escola, núcleo jurídico, clínica veterinária e fazenda escola. Unipac, escolha pular para o seu futuro. Vem pro Carnaval de ofertas do Bahamas e Bahamas Mix. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, R$ 12,90. Batata Pif Paf 2 quilos, R$ 17,90. Coxa e sobrecoxa Super Frango quilo, R$ 6,89. É isso mesmo, só R$ 6,89. Cupim Mata Boi quilo, R$ 32,90. Kaiser 350 ml, R$ 2,49. Oferta imbatível, só R$ 2,49. Logo aqui no Carnaval tem ofertas todo dia. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Avisa lá que eu vou. Tem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. E tem mais! Aqui na Band Triângulo você acompanha toda a alegria do Carnaval Regional. A partir do dia 12. Vem curtir o Carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. Oferecimento Zema.com. Tudo sem juros no cartão. Carnaval no Norte Minas, é o ar. Carro novo e vale compras, todo mundo vai. Pneu 175-7513, R$ 249,90. Arroz 5 quilos, R$ 12,98. Azeite 500 ml, R$ 27,90. Mussarela peça quilo, R$ 26,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,78. Filé ou filezinho de peito, R$ 16,98. Na Folia da Economia, tem vales compras todo dia e carro zero todo mês. Mais completo de Minas Gerais. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e agora nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. E por aqui a gente segue falando sobre a saúde no Carnaval. É que nesse período, gente, entre beijos, relações sem proteção e descuidados, crescem os riscos. Então, por isso, nós convidamos aqui a infectologista a doutora Larissa Artuso para trazer orientações para você que está aí, para o seu amigo, para todo mundo. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. A gente sabe que Carnaval, as pessoas se soltam, curtem festas, vão para outros lugares e se expõem de diversas formas. Quando a gente fala de IST, das infecções sexualmente transmissíveis, todos pensam naquele tipo de AIDS. Mas antes de mais nada, eu queria que a gente começasse por uma infecção que é a mais fácil de rolar, que é a do beijo. Sim, sim. A doença do beijo, né, também conhecida como mononucleose, ela é causada por um vírus que é transmitido por gotícula, né, por saliva. Então, não é só com beijo que se transmite a doença do beijo, isso é super importante de falar, porque nessa época as pessoas compartilham copos, né? Um bebe um pouquinho da bebida do outro ali na festa, e através desse contato também é possível de acontecer essa transmissão, mas também através do próprio beijo, né? Por isso que leva esse nome. Então, é uma doença super frequente, mas é tranquila, não é motivo de pânico, né? Tem coisa que possa ser feita para a gente tomar cuidado, tudo certinho, mas não é uma doença muito grave, nem nada disso não. E os sintomas? A pessoa, de repente, acabou o Carnaval, está ali no segundo, sei lá, terceiro dia. Enfim, quantos dias depois ela tem um sintoma dessa doença e quais seriam? Isso varia muito de pessoa para pessoa, depende muito da imunidade que aquela pessoa tem. Então, é bem frequente que durante esse período do Carnaval as pessoas se descuidem um pouco dos cuidados de saúde de modo geral, né? Então, acontece bastante de as pessoas não se hidratarem corretamente, não se alimentarem corretamente.
A exposição solar muito frequente também, tudo isso influencia nesse estado imunológico. No geral, é uma doença que dura poucos dias, mas pode se arrastar por até 2 a 4 semanas e os sintomas também são variados. O mais comum é de acontecer febre, linfonodomegalia, que são as famosas ínguas. Pode acontecer também algumas lesões na garganta que podem simular infecção bacteriana, a amidalite bacteriana, e que muitas vezes o paciente procura o atendimento médico para ser tratado por essa infecção viral, recebe um antibiótico e adivinha, piora. Nossa. Acontece de piorar, porque começam a surgir algumas lesões de pele também, né? Um rash por consequência do uso do antibiótico em situação de infecção por vírus. Então, mas no geral é isso. É uma febre, pode acontecer o que a gente chama de hepatosplenomegalia, que é aumentar um pouquinho o fígado baço, mas ela é autolimitada, ela resolve sozinha. Não tem um tratamento específico para isso, o tratamento ele é mais de suporte mesmo, hidratação, alimentação adequada, repouso. E quando a gente fala já da relação sexual, quais são as doenças em que as pessoas estão mais expostas? Sim, temos várias, né? Dentro das infecções virais, a gente tem, obviamente, o HIV, que é diferente de ter AIDS, né? Isso é importante também diferenciar para as pessoas. A AIDS é o adoecimento em consequência da infecção pelo HIV. Nós temos hepatites virais, hepatite B, hepatite C. Nós temos sífilis também. Tem as uretrites, né? Aquelas bactérias que causam alguns tipos de corrimento, tanto vaginal quanto peniano também. No geral, assim, essas são as mais frequentes. Sexualmente transmissíveis são essas. Quando a gente fala sobre prevenção, geralmente pensa-se na camisinha. Claro que ela é, assim, a principal. Mas existem outras formas de se prevenir que eu queria que você comentasse também, para que as pessoas ficassem cientes desse cuidado, né? Sim. É super importante salientar que não existe nenhuma profilaxia que garanta 100% de proteção. A gente tem como recomendação protocolar sugerir que as pessoas façam prevenção combinada, né? Então, assim, não colocar todas as suas apostas, né, todas as suas fichas em um tipo de prevenção só. Então, a camisinha é super importante? Sim, mas ela sozinha não tem barreira de 100%. Então, a gente tem algumas prevenções hoje em dia, por exemplo, a PrEP, a PEP, que são algumas medicações que a pessoa pode usar antes ou depois de uma exposição sexual desprotegida, em que ela consegue garantir uma super proteção da infecção pelo HIV. Muita gente não sabe disso. Verdade. E é super bem tolerada, é disponível no SUS, né, é gratuito e garante que você consiga estar mais protegido para não se infectar por esse tipo de vírus. Então, para as pessoas entenderem, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Isso. A pessoa, ela sabe que vai viajar, que às vezes vai se relacionar com alguém que talvez não conheça, enfim, vai se expor. Ela pode procurar uma unidade de saúde, fazer o cadastro, não sei, creio eu, e pegar esse medicamento e começar a tomar quanto tempo antes? Qual que é essa dinâmica? Certo. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela pode ser feita tanto via saúde pública quanto saúde privada, tá? A medicação, mesmo você fazendo um acompanhamento com um médico particular, você consegue dispensar ela pelo SUS. O ideal é que você faça o uso dessa medicação de 2 a 24 horas antes da primeira exposição desprotegida. E você mantenha o uso dessa medicação por até 48 horas depois da última exposição desprotegida. Assim, a gente consegue quase 100%, segundo os estudos, de proteção contra a infecção pelo HIV. Independente do uso concomitante de camisinha e outras modalidades de prevenção. E aí a pessoa não se cuidou, não sabia, não conseguiu, não tomou a PrEP, teve um relacionamento ali, já ficou assustado. Qual que é essa questão do pós? Isso. Aí vem a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. Ela também tem que ser tomada o mais precocemente possível, idealmente para garantir uma proteção maior 2 horas depois da exposição sexual, mas você tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde e começar a fazer o uso da medicação. E ainda assim você consegue garantir uma super proteção também contra o HIV. Agora sim, claro que a gente está falando das doenças, né, das infecções sexualmente transmissíveis, mas é uma época também que várias outras doenças, como a gente começou falando, são transmitidas, né? Enfim, gripe, resfriado, até Covid, a gente fica muito tenso com tudo isso, né? Sim.
são várias, né, as doenças. Nós estamos também numa época de super chuva, né, no Brasil inteiro. Aqui na nossa região está chovendo quase todo dia e com esse período chuvoso também aumenta muito a incidência de arbovirose, que são dengue, chikungunya, né, que causam também repercussões importantes no estado de saúde da pessoa. Além disso, nós temos também as infecções gastrointestinais, né, porque as pessoas acabam se alimentando, às vezes na rua, come alguma coisa que às vezes não está muito bem acondicionada, né? Não tem uma procedência tão devida, e com isso acaba adquirindo infecção gastrointestinal também. Então, assim, a orientação máxima é: se hidrate, se alimente bem, cuide da sua saúde o máximo que você puder, passe repelente, né? Para poder tentar se proteger e evitar, dentro do possível, aglomerações fechadas, né? A gente sabe que nesse período o povo gosta mesmo de sair, vai para a rua, vai para a festa. Então, dentro do que for possível, higienizar bem as mãos com álcool e água e sabão, né? Para tentar conseguir ficar mais protegida e aproveitar a folia e não ter repercussões no restante do ano. Porque para o brasileiro o ano começa depois do carnaval, né? Vamos começar isso que eu queria reforçar, né? Quer curtir? Pode curtir, mas com consciência, com cuidado, para depois não ficar chorando leite derramado, como se diz. Depois não vir questionar consequências dessa folia toda, né, doutora? Exatamente. Isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Pelas informações, pelo alerta, pelo puxão de orelha e por tudo que a gente trouxe aqui hoje, já que o carnaval já começou, né? É isso. Muito Vamos obrigada. aproveitar com consciência. Gratidão. Fica à vontade por aqui, que agora eu quero continuar esse recado para você com um alerta muito importante, gente, porque antes, durante ou depois do carnaval, cuidar da saúde é sempre prioridade, né? Então, o nosso parceiro Checkup Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa em análises clínicas e diagnóstico por imagem, com exames fundamentais para prevenção, detecção e acompanhamento das ISTs, com qualidade, confidencialidade, acolhimento e resultados confiáveis. O Checkup Medicina e Diagnóstico está à disposição da comunidade para apoiar escolhas mais seguras e responsáveis. Por quê? Porque viver com liberdade também é com cuidado, informação e saúde. Checkup Medicina e Diagnóstico, resultados a serviço da vida. Bom, semana que vem a gente vem com mais orientações para você que se cuida, que cuida da sua saúde, tá? E nós falamos por aqui um outro assunto que eu vou voltar a repetir para vocês e trazer essa questão que são os implantes de silicone. Pois é, por questão de estética ou de saúde, muitas mulheres estão dando adeus a essa prótese e o número desse tipo de cirurgia bateu recorde no Brasil, viu? 8 dias depois de passar pela cirurgia de retirada da prótese de silicone, Narda ainda se recupera do procedimento. Eu tô com muitos planos de poder agora fazer uma academia, poder correr, coisa que eu não podia fazer porque o peito pesava. Isso incomodava muito. Nessa semana, a influenciadora Evelyn Camargo fez um relato nas redes sociais depois de ter sido diagnosticada com um tipo de linfoma, câncer que se origina nas células do sistema linfático, responsáveis pela defesa do organismo. O meu seio esquerdo triplicou quase de tamanho e eu fui no hospital, fiquei muito nervosa. Inicialmente, todo mundo achou que era uma ruptura de prótese, né, que ela tinha rachado, e apareceu que eu acusava esse linfoma. Evelyn explicou que o linfoma estava restrito à cápsula que envolve a prótese e que o tratamento indicado foi a retirada do implante. Casos de câncer associados à prótese, como o da influenciadora, são raros. Entre as complicações de saúde mais comuns está a chamada doença do silicone, com sintomas como dores e fadiga. Há também a síndrome ásia, uma condição em que o silicone pode desencadear uma reação do sistema imunológico. Seja por questões estéticas ou de saúde, muitas mulheres estão buscando a cirurgia de retirada de silicone. O Brasil registrou o maior número de retirada de próteses em 11 anos. Em 2024, mais de 42 mil brasileiras passaram pelo procedimento. Mas especialistas alertam que a decisão deve ser bem pensada. Assim como a colocação das próteses, o explante também envolve riscos e exige uma avaliação caso a caso. Tem todos os riscos inerentes a uma cirurgia. E quando você vai para um lado de mama, mexe com muita coisa em termos de autoestima, em termos de estética.
E tudo isso tem que ser levado em consideração. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo que é jogo rápido. Na volta vamos entender tudo sobre a hipnoterapia. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. No desfile da economia, o Leal é nota 10. Coxa e sobrecoxa Big Frango congelada, R$ 6,98. Mamão formosa, laranja ou melão, R$ 3,99. Cebola, limão ou abacate, só R$ 1,99. Costelinha fresca suína, apenas R$ 18,99. Já chegaram os adereços de carnaval aqui no Embaixador das Embalagens. Tudo para deixar a sua folia muito mais animada. Tem tintas para cabelo, confete, serpentina, buzinas, pulseiras, bastões em LED e muito mais, hein, Guilherme? Isso mesmo, Erson. E temos uma grande variedade de artigos para a festa em geral. Embaixador das Embalagens, vem pra cá. Na hora de fazer suas compras, venha para o Supermercado Foscarini. Há 24 anos atendendo Uberaba e região. Hortifruti frescos e selecionados, carnes com criação própria e o melhor pão da cidade, né, Juliana? É isso mesmo. Também atendemos pedidos para a sua empresa, festa e churrasco. Supermercado Foscarini, vem pra cá. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Carnaval de Iude. Se prepara para tirar o pé do chão. O Carnaval de Iude vem aí com marchinhas, baile de máscaras, desfile de escolas de samba, bloquinhos, DJ e muito mais. Acesse o portal da Prefeitura e acompanhe toda a programação. Carnaval de Iude. O melhor carnaval começa com você aqui com a gente. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Vem pro Carnaval de ofertas do Bahamas e Bahamas Mix. Leite em pó Piracanjuba 400 gramas, 12,90. Batata Pif Paf 2 quilos, 17,90. Coxa e sobrecoxa Super Frango quilo, 6,89. É isso mesmo, só 6,89. Cupim Mataboi quilo, 32,90. Kaiser 350 ml, 2,49. Oferta imbatível, só 2,49. Logo aqui no Carnaval tem ofertas todo dia. Já estamos por aqui de volta para falar de um assunto para tudo que você está fazendo que você vai gostar. A hipnose, porque ela desperta muita curiosidade e também muitas dúvidas, mas vem sendo cada vez mais usada como uma ferramenta terapêutica para ajudar a controlar ansiedade, compulsões e por aí vai. Então eu convidei aqui a Bianca Brunetto, que entende muito de hipnoterapia, para dar uma aula para a gente sobre esse assunto. Bem-vinda! Obrigada, boa amei tarde. o convite. Antes de mais nada, antes da gente falar da terapia que utiliza a hipnose, para o pessoal entender o que é a hipnose, porque existem muitos mitos, né, envolvendo a hipnose, né? Sim, muitos misticismos, na verdade, né? Porque quando surgiu a hipnose de palco, a galera conheceu mais a hipnose de palco através da televisão, o público ficou encantado. Então a hipnose de palco, ela traz esse misticismo do vou fazer você comer uma cebola achando que é maçã. Então, assim... E era real? Isso era real? É real. É real. É real porque você entra num estado em que você fica mais suscetível àquilo que eu falo. Então, eu posso fazer você fazer alguma coisa, talvez que você não perceba que está sendo uma coisa louca naquele momento. Mas você faz. Só que no caso da hipnose clínica é um pouco diferente, obviamente, né? Eu não quero fazer você comer uma cebola. Verdade, é para um tratamento de algo que está lá no meu inconsciente. Justamente, porque aquilo é entretenimento. E entretenimento funciona muito bem. E ainda falando sobre a hipnose, já que você disse, assim, a pessoa ela é hipnotizada por alguém, né? Que vai... Ela consegue, aquela pessoa que hipnotiza a outra, ela consegue fazer isso a contragosto mesmo, assim... Eu vou te olhando e vou te hipnotizando, de repente, puf. Ou não, a pessoa, quem é hipnotizada, ela consegue se conter disso. Ela tem uma resistência. Se você tiver uma resistência, vai ficar um pouco mais complicado. Então, assim, quando a gente fala principalmente sobre terapia, você precisa estar aberta, né? Você vai me procurar porque você realmente está querendo resolver aquele problema, aquilo que está te incomodando. Assim como na hipnose de palco, eles pegam pessoas mais...
vamos pôr, suscetíveis a fazer a hipnose, a estar ali naquele momento e se entregar. Então, para isso também qualquer terapia, não é só a hipnose, você precisa estar aberto para querer melhorar, né? Falando sobre a terapia, como que funciona então a hipnose, por exemplo, num tratamento, sei lá, de uma compulsão, de uma fobia? Como que é isso? Certo. A gente tem que falar da hipnose, eu vou explicar de uma forma bem simples. Porque a nossa mente, nosso cérebro, na verdade, ele funciona como se fosse uma usina de eletricidade, é o tempo todo energia. Então, a gente funciona através de hertz. Essas energias, elas são contabilizadas como hertz. Se você está agora conversando comigo, a gente está no nosso potencial máximo, você precisa estar prestando atenção no que eu estou falando, eu também, então a gente não consegue relaxar a ponto de eu conseguir te levar ou te transportar para um outro lugar, ou te fazer meditar, por exemplo, fazer você imaginar uma praia do nada. Imagina uma praia. É difícil para você, mas se eu te levar aquela usina a diminuir a frequência, fazer você ficar cada vez mais relaxada, porque a ideia, quando você relaxa, é dormir, é chegar no sono REM, que é aquele que a gente, né, descansa e coloca tudo no lugar. Eu quero que você chegue no meio termo ali. Se a gente fala de frequência, a gente fala beta, alfa, teta, eu quero que você esteja até alfa, teta, para eu conseguir conversar com você e você deixar eu entrar na sua mente de uma forma que eu consiga te conduzir para um caminho que a gente queira na terapia. E existem vários estágios, vários níveis, né, da hipnose. A pessoa, ela começa, não sei, existem essas etapas? Sim, é como se fosse meditação, né? Para quem medita, quem já está acostumado, já sabe que a gente demora um pouquinho a entrar naquele estado de relaxamento. Então, eu preciso te conduzir de uma forma que você entre nesse estado de relaxamento, até eu chegar no momento que eu queira que você está totalmente relaxado. Eu faço alguns testes, né, que é uma ferramenta. Se você está relaxado ao ponto que eu quero, que é no alfa, teta, a gente começa a terapia, a gente começa o tratamento. E aí, de que forma funciona? Por exemplo, eu fico curiosa, porque eu acho um assunto muito instigante, intrigante. A pessoa, às vezes, tem uma compulsão alimentar. Ah, mas eu não consigo, eu quero emagrecer, não consigo. De que forma que vai ajudar? Você vai trabalhando ali com a pessoa, por exemplo, você não gosta de comer, sei lá, como que é isso assim? Você vai falando palavras que vão entrando lá na mente dela, lá na hora que ela está no estágio? É mais ou menos isso? Tudo que você faz hoje, você criou padrões na sua mente. Você criou padrões comportamentais. Então, quando você cria um padrão de que quando você está ansiosa, quando você está numa situação que você não consegue entender, você come, aquilo ali, se você repete várias vezes, assim como tudo que a gente faz na nossa vida, a gente repete várias vezes, a gente vai pegar aquele hábito. Vira um hábito. Qualquer coisa na nossa mente é um hábito, inclusive pensamentos. Então, se você se habitua a pensar que você não consegue, que você não dá conta, que você é ruim naquilo, que você vai acreditar naquilo. Então, tudo que você repete dentro de você, você acredita. Então, na hipnose, a gente consegue fazer essa compulsão virar outra coisa. Fazer você olhar de uma outra forma para aquela ansiedade, porque ela vai na raiz. A gente costuma falar que a hipnose é tipo uma lanterninha num porão. Somente é um porão, cheio de coisas. Cheio de gavetinhas, cheio de histórias, cheio de emoções. Então a gente vai lá com a lanterninha, abre uma gavetinha e a minha missão é abrir a gavetinha e fechar a gavetinha. Porque eu preciso deixar você com aquilo ali resolvido. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu imagino. Quando a gente está tratando dessas coisas. Porque realmente eu preciso fazer com que você veja uma coisa que você via de um jeito, de uma forma diferente. É como chegar do ponto A ao ponto B. Então, essa que é a minha missão ali na hipnose. É quase fazer um reset no computador para começar de novo a processar agora de um outro jeito, comendo menos, no exemplo que eu dei, por exemplo. Isso, uma reprogramação mental. É reprogramar tudo aquilo que está programado. Então, se eu, por exemplo, celular, a gente tem um aplicativo. A gente clica no aplicativo, ele funciona. Vamos falar que o aplicativo é o que a gente faz, a forma que a gente reage às coisas, a gente vive. Só que lá atrás tem uma programação. E quem mexe nessa programação é um programador, você não dá conta. Então, o programador vai lá dar uma mexidinha e o aplicativo muda. Vira outro botão, vira outra coisa. Resumindo, é isso. É bem interessante, né? Existem, tipo assim, crianças, por exemplo, também podem ser hipnotizadas, né? Podem fazer a hipnoterapia também. Dá certo com crianças ou às vezes é mais difícil? É um desafio maior, a gente precisa de mais ferramentas, é uma coisa mais lúdica.
A nossa mente é muito lúdica, ela gosta muito de metáforas. Então, tudo que eu for trabalhar com você em hipnose, tanto adulto quanto criança, eu vou trabalhar com metáforas. Mas as crianças precisam de mais, são mais ferramentas mesmo para lidar. Eu, por exemplo, não atendo crianças, eu atendo adolescentes a partir de 13 anos. Mas eles todos adoram, conseguem, acham interessante esse negócio de, deixa eu imaginar. Porque a gente não é levado a imaginar, a gente não é levado a criar. A nossa criatividade, ela é, assim, pouquíssimo usada, pouquíssimo, vamos falar, desenvolvida. Então, tudo que a gente mexe com a criatividade do adolescente, com a criança também, eles adoram. Então, tem como trabalhar com todo mundo. É verdade. E, poderia você dar uma dica para quem está assistindo a gente de como talvez a pessoa ali sozinha, claro que tem que ter alguém, mas começar a entrar em si mesmo, talvez se relaxar, acalmar. O que seria esse primeiro passo lá na consulta que você fala para que às vezes quem está em casa, eu aqui agora, sentadinha na minha poltrona, no meu divã, para a gente poder fazer? A gente tem como ferramenta a auto-hipnose. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a auto-hipnose. Ela é simples quando você entende a ferramenta, mas, por exemplo, agora, vamos supor que a gente queira relaxar. A gente vai começar pela respiração. Tudo começa pela respiração, não tem como. Até assim, eu falo que ela é o elo entre a gente e o céu, né? Quando a gente para de respirar, a gente morre. Então, a gente consegue controlar ela por vários motivos. Praticamente a única função fisiológica que a gente consegue controlar. Então, começa a respirar bem fundo pelo nariz, solta pela boca. Faz essa respiração bem calma, umas 3, 4, 5 vezes. Você vai ver que você já vai começar a sentir o seu coração. Que é aquela coisa que a gente não sente, geralmente. A gente faz tudo correndo, tudo não presta atenção nem está respirando direito. Perfeito, a gente vive no automático. Esse que é o grande dilema da nossa vida, assim, como sair do automático. E a respiração é perfeita para isso. Então, quando você começa a respirar, sentir o seu corpo, sentir que você está vivo, aqui, agora, você já começa a entrar no estado alterado de consciência, que é o estado alterado que a gente quer começar a relaxar para entrar na hipnose. Começar a se perceber, né? Isso. Desligar um pouco desse agito todo, né? Tudo leva a gente para o externo, né, Vanessa? Não tem jeito. Verdade. E uma pessoa que começa a fazer um atendimento, uma terapia, duram, sei lá, em quantas sessões, a sessão dura quanto tempo, e em quantas sessões ela já começa a perceber uma mudança ali no que ela quer, na ansiedade, no estresse, sei lá, na fobia? Minha sessão leva de mais ou menos de 1h30 a 2 horas. Porque a gente vai ter uma conversa e, enfim, eu vou tentar entender o que realmente você veio buscar. Mas a quantidade de sessões vai depender muito da sua resistência, do que você quer olhar. Tem gente que quer olhar um monte de coisas. Já fiquei com uma pessoa assim, 1 ano. Então, todo mês a gente fazendo para alguma coisa diferente. E funciona perfeitamente, como qualquer outra terapia. Só que eu falo que a hipnose ela é rápida. Ela vai direto no X da questão. Então, quando você entra na sua mente e olha aquela gavetinha, é a raiz de tudo. São as suas emoções que estão ali criando padrões comportamentais. Não é você que cria historinhas, é a sua cabeça. Que legal. E, por fim, a gente está aqui nos minutos finais, mas eu queria saber, existe aquela questão de que realmente a pessoa não pode, existe aquela, ela não vai voltar, a pessoa não volta e conta, igual a gente vê em filme, né? E conta e fala, volta, e a pessoa continua. Existe isso? Você sabe que possível isso? Todo mundo me pergunta isso. Eu vou voltar? Eu vou voltar, vou ficar lá? Não, você não vai para lugar nenhum. Você está totalmente consciente, só que no estado bem relaxado, a ponto de você não brigar muito com as coisas que eu falo. Então, não tem esse negócio de ir e não voltar. No máximo que vai acontecer é você dormir, que eu te acordo, porque é um estado de relaxamento muito profundo. Aí a pessoa fica ali, assim, como em transe, né? Fica ali relaxado e realmente ela se entrega para aquele momento. E aí ela vai voltar. Não vai voltar assim, num 2, 3 e volta, não sei, mais ou menos isso? Faço também. 1, 2, 3, você está aqui comigo de volta. Abre os olhos devagar, mas é como se você estivesse despertando de um cochilo. Mas um cochilo consciente. Você vai estar ali comigo o tempo todo, eu vou estar conversando com você o tempo todo e nós dois juntos vamos resolver o que está desorganizado por aí. Muito legal, é bem bacana, né? Eu brinquei com ela, falei, eu já vou lá, vou ter que ir lá, ser hipnotizada lá, pra gente se desligar, né, gente? A gente vive uma vida tão corrida, né? Isso. E agitada, e eu acho que esse é um momento de acalmar os ânimos mesmo. Sim, né? Trata qualquer doença emocional, coisas que você comportamental, né? Coisas que você teve na infância, de rejeição. Então, a gente consegue trabalhar tudo que a sua mente criou aí de padrão comportamental
e ressignificar. Muito bem, viu? Só compreenderam sobre isso? Muito obrigada, Muito viu? obrigada, Adorei eu o que bate-papo e as informações bem bacanas, viu? Conversa mais. Bacana. E eu vou ficando por aqui. Pois é, já acabou. Mas você quer assistir tudo de novo? Corre pro YouTube, que por lá tem o nosso programa na íntegra, ó. Amanhã eu tô de volta, tem gastronomia com a receitinha super saudável pro verão e também pro carnaval. Combinado? Tchau, tchau. Beijo.